Boa noite a todos, aos nossos amigos internautas que nos acompanham. Que Deus possa estar em suas casas, em suas vidas e neste momento aqui na igreja para dividirmos a palavra de Deus. No início do século XX, uma turma da faculdade de Sociologia, da faculdade de Johns Hopkins, fez um estudo na pior favela de Baltimore. O objetivo desse estudo era analisar as famílias e principalmente a vida das crianças, ver quais seriam as influências positivas e negativas dessas crianças. E após esse estudo, eles teriam que dar o seu parecer, o seu diagnóstico sobre o futuro delas. Fizeram esse levantamento, essa pesquisa, e na ficha, naquela época não havia ainda computador, né? Fizeram à mão, manuscrito, na ficha dessa pesquisa, colocaram em 200 pessoas, 200 crianças, destinados a ir para a cadeia. Você já pensou você ter um destino ou ser predestinado a estar com um futuro desse? 25 anos se passaram. Na mesma faculdade, mais uma turma de sociologia procurava alguma atividade, algum tipo de trabalho, quando se depararam com essas fichas. E eles tiveram ideia de fazer o seguinte: vamos analisar se a pesquisa que eles fizeram há 25 anos atrás realmente estava certa. E eles se coçaram, né? Porque se imagina, 25 anos depois, achar 200 endereços diferentes. E eles se esforçaram e conseguiram finalmente encontrar esses endereços. Mas eles ficaram surpresos, porque dessas 200 crianças que tinham na sua ficha destinados à cadeia, apenas 2 passaram pela detenção e por um período pequeno. E eles ficaram se perguntando, será que o critério que usaram para fazer essa pesquisa estava correto? E perguntando para essas crianças, agora adultos, né? Eles disseram, realmente o nosso destino, nós estávamos predestinados a estarmos presos. Mas havia uma pessoa que fez a diferença na nossa vida. Essa pessoa se chamava Tia Ana. Tia Ana era uma professora, naquela época do primário, não é? Que ela tinha um carinho especial ao lecionar aquelas crianças na favela. Ela andava a segunda milha. Ela não só era uma professora boa, mas ela tinha um tratamento individualizado, pessoal, com cada aluno, e direcionava e procurava saber todas as coisas e andava sempre ajudando eles para que tomassem a decisão correta. Existe 3 pessoas que têm um compromisso inalterável, que tem um propósito especial na minha e na sua vida. Nós estamos falando de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles estão comprometidos com cada um de nós, para que nós não caiamos na cadeia eterna do pecado, mas que possamos
ser livres dessas algemas e possamos encontrar a liberdade na vida. Em João 10, versículo 10, diz o seguinte: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Ainda em Hebreus 4, versículo 12, nós vemos o seguinte: porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma, o espírito, junta e medula, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Veja que fantástico. Como se não bastasse a Trindade estar envolvida, ela nos deixou um manual, a Bíblia, para nos direcionar, para nos ensinar. E eu pergunto, eu acho que muitos de nós já fizemos essa pergunta: qual que é a influência da Bíblia? Será que a Bíblia realmente ajuda? Será que fazer o ano bíblico contribui para alguma coisa na minha vida? E veja só que curioso. O Centro de Engajamento Bíblico nos Estados Unidos contratou uma pesquisa, um estudo. E para que esse estudo fosse realizado, eles entraram em contato com 40 mil pessoas. Veja bem, 40 mil pessoas. Da faixa etária dos 8 anos aos 80. Ou seja, uma boa faixa etária, né? Praticamente do alfabetizado, né? A partir do alfabetizado. E eles montaram um gráfico e começaram a ver o seguinte: vamos ver, aquela pessoa que tem um contato com a Bíblia uma vez por semana, não acontecia nada no gráfico, né? Imagine um gráfico com várias perguntas a serem respondidas, as pessoas respondendo essas perguntas, mas aquela linha lá embaixo, mortinha, mortinha. Quem lê a Bíblia 2 vezes por semana? A linha do gráfico continua mortinha. 3 vezes por semana, houve uma oscilaçãozinha. Digamos que tremeu um pouquinho o gráfico, mas nada significante. Mas pasmem, quando foram constatados, quando as pessoas liam 4 vezes a Bíblia na semana, veja só o que aconteceu, na influência do gráfico, da influência da vida. O sentimento de solidão caiu 30%. Problemas com a raiva caem 32%. Amargura no relacionamento, no casamento e filhos, caíram 40%. O alcoolismo, 57%. Sentimento de estagnação espiritual, 60%. Contato com pornografia, caiu 61%. Agora veja o que aumentou. A fé aumentou 100%? 200%. E veja só, o desejo de compartilhar a fé aumentou 230%. As pessoas acabaram fazendo o discipulado, ou seja, ensinando, levando a palavra de Deus a outras pessoas. Mas veja só, nós estamos vivendo momentos difíceis na face da terra. Pandemia, né?
e você vê as pessoas se acostumando com a pandemia já. E as pessoas falam, o novo normal da pandemia, né? O novo modelo de vida é a pandemia. E as pessoas, algumas pensam, talvez isso seja algum sinal dos tempos do fim, não é? Talvez Cristo esteja para voltar, mas já se passou um ano, alguns meses, e nada aconteceu. E se nós estamos no novo normal, não é? E aí eu me questiono, será que nós somos realmente o que a Bíblia fala? Em Apocalipse 3, 15 e 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei de minha boca. Ou seja, se torna repulsivo a igreja de Laodiceia, que no período profético é exatamente o nosso tempo. E eu faço uma pergunta. Como igreja, não como indivíduo, a igreja de Deus está vivendo um momento de reavivamento espiritual ou de mornidão espiritual? Eu creio que as pessoas estejam muito mais interessadas em adquirir um carro novo. E se eu for pensar nisso, o meu foi esses dias metralhado por uma chuva de pedra, né? Coitadinho. Estou precisando de um carro novo. Quem sabe, o último modelo do iPhone, o que vocês querem? Você acha uma boa? Câmeras potentes, né? 1.001 recursos. Mas sabe, talvez eu esteja mesmo preocupado com o que as pessoas estão achando de mim nas mídias sociais. Então eu preciso fazer um esforço sobrenatural para parecer bem, para estar bem, para mostrar que sou feliz, para mostrar que viajo, para mostrar que janto, para mostrar que tenho o poder do dinheiro em meus bolsos, que sou uma pessoa bem-sucedida. Infelizmente, nós não vimos o mesmo entusiasmo para um reavivamento espiritual. Nós não deixamos de vir à igreja. Aos sábados, mesmo com pandemia, há um maior número de pessoas aqui na igreja, mas parece que as pessoas se acostumaram em vir à igreja e em vez de nós vermos uma igreja consagrada, humilde, ajoelhada, com o louvor digno de nosso Deus, nós vemos um tumulto, uma reverência, uma ingratidão. Como laodiceanos, estamos à beira de sermos vomitados da boca de nosso Deus. Talvez alguns estejam aqui como o jovem rico, conhecendo tudo e fazendo tudo desde pequeno. Mas, quando Deus disse para ele naquela conversa a sós, porque ele não queria ser visto por demais, Deus disse assim: vai e vende tudo que você tem e segue-me. O que aconteceu? Eu acho que aquela televisão de 60 polegadas lá na sala pesou mais, né? Paguei R$7.000 naquela televisão, agora vou vender tudo. Aquela imagem que eu vou ver. Sabe, ninguém faz uma viagem sem se planejar antes. Quando você faz uma viagem, a primeira coisa que você vai fazer, eu quero saber para onde eu vou. Você escolhe um destino.
Você escolhe um roteiro. Eu vou levar tantos dias para chegar em tal lugar. Se vou de avião, se vou de carro, se vou de ônibus, aonde vou parar para comer, aonde eu vou parar para abastecer, aonde eu vou dormir. Se vou para o exterior, que moeda, que língua, quanto que eu tenho que ter de dinheiro? Você faz uma série de perguntas e questionamentos, porque você tem que estar preparado para essa viagem. Sabe, nós ouvimos falar na Bíblia sobre ruas de ouro, sobre portões de pérola, sobre uma vida sem dor, talvez você sonhe com uma casinha lá no alto do monte, né? Isso é fácil pensar. Mas nada vem de graça, gente. Nada vem de graça. Você sabia que Jesus veio a este mundo e padeceu no sol causticante da Palestina, falando para pessoas que não queriam ouvir e morrendo para que eu e você pudéssemos fazer essa viagem? A viagem já foi paga. Mas será que eu quero ir para o céu? Porque se eu quero, eu preciso fazer alguma coisa. Nós acabamos de ver que a Bíblia tem uma influência, e se minha vida está em atividades que levam à distância de estar com Deus, então eu preciso imaginar que se eu buscar a Deus através da palavra dele, eu vou ter todas aquelas porcentagens de melhoria na minha vida. E eu vou poder, então, me capacitar, através da influência do Espírito Santo, a aprender, a desejar, a sonhar e planejar essa viagem, né? E eu sempre admirei uma história da Bíblia. É a história de Levi, também conhecida como Mateus, filho de Alfeu. Lá em Mateus 9, versículo 9, Jesus tinha acabado de curar um paralítico em Cafarnaum. Então, veja só o que está dizendo ali. Passando adiante, Jesus viu assentado na coletoria um homem chamado Mateus. Ele disse: segue-me. E ele se levantou e seguiu. Você fica pensando, coletoria, ele era um cobrador de impostos. Ele estava na sua função, estava no seu horário de trabalho, estava ali realizando as cobranças necessárias. Como esse jovem, essa pessoa, Jesus passa por ali e diz: segue, e ele segue. Esse jovem, essa pessoa, ele já ouvia falar de Jesus. Ele já ouvia de falar de Jesus. Então, ele estava atento aos acontecimentos. E quando ele ouviu esse chamado, ele não podia resistir, porque ele estava vivendo uma experiência com Deus. Você veja bem como é diferente quando as coisas têm uma outra prioridade na nossa vida. Quando nós damos oportunidade para que o Espírito Santo trabalhe na nossa mente, na nossa vida. Mas ele não só ficou em seguir a Jesus. Veja só lá que em Lucas, no capítulo 5, no versículo 29, ele falou lá: fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de
cobradores de impostos e outros que estavam com ele à mesa. Quem que ele convidou? Ele convidou seus colegas de trabalho, gente. Seus amigos, seus conhecidos. Quando você faz caminhada, aqueles que você encontra lá, né? Quando você faz algum negócio e conhece algumas pessoas, se torna mais próximo, ele convidou essas pessoas, ele convidou os seus colegas de trabalho, ele apresentou Jesus naquele dia, mas ele fez uma coisa fantástica, gente. Eu não me lembro de ter alguém, de presenciar alguém fazendo isso ainda até hoje. Ele diz assim: vocês me conhecem. Esse é Jesus, vocês têm ouvido falar dele, mas eu quero fazer um anúncio aqui para vocês. Eu resolvi dedicar a minha vida a Deus e vou seguir Jesus. Então, eu quero dizer para vocês, sabe todas as coisas que nós fazíamos, eu não vou fazer mais. Porque de agora em diante eu sou uma nova pessoa. Então, se vocês me chamarem para ir para a balada, eu não vou poder ir. Se vocês me chamarem para passar os impostos debaixo do pano, eu não vou poder mais fazer. Porque de agora em diante eu sou uma nova pessoa. Você teria coragem de reunir seus amigos e falar isso? Ou você ia ficar constrangido e pensar, o que eles vão pensar de mim? O que eles vão dizer da pessoa? Essa pessoa é maluca, essa pessoa está fora do juízo, essa pessoa está vivendo uma realidade fora do normal. Mas a decisão aqui foi de seguir a Jesus, porque ele aceitou fazer a viagem que Jesus prometeu. Prioridade. Uma palavra pequena, mas com significado enorme. Qual tem sido a minha prioridade? Todas as coisas são lícitas, mas quais eu devo ou não devo? Vai depender de minha escolha, de minha decisão. Vocês que estão me ouvindo, tenham certeza de uma coisa: ninguém vai ser condenado por pior pecado que já cometeu ou poderá cometer na vida. Mas você vai ser condenado por não se arrepender do pecado que fez. Porque Jesus perdoou os nossos pecados. Mas para entrarmos no processo de uma vida transformada, e que é de um degrau a degrau, dia a dia, esse processo de transformação exige sacrifício, exige princípios, exige prioridades. Significa, sim, que talvez muitos vão se divertir da forma que o mundo mostra que a felicidade é verdadeira. Mas, quando nós conhecemos a Jesus, nós começamos a descobrir que existe uma felicidade verdadeira, genuína, que não é artificial, que não é passageira. Através da palavra de Deus, Mateus teve sua vida transformada. Atendeu o chamado de Jesus. Deixou tudo para seguir Jesus. E você? E eu? Será que eu tenho ouvido a palavra de Deus? E para que eu possa ouvir a palavra de Deus, eu preciso me dedicar a ela. Eu preciso estudar ela. Eu preciso buscar.
Será que eu tenho atendido o seu chamado? Ou seja, não adianta simplesmente ler a palavra de Deus. Não fazer uma rotina agora que eu vou ler todos os dias a Bíblia. Não adianta. É necessário você prestar atenção naquilo que você está lendo. E escutar aquilo que você está ouvindo através da palavra de Deus. É preciso aceitar correções, sim. Porque a Bíblia, ela dá algumas chacoalhadas na nossa vida, né? E nós precisamos aceitar a correção, porque Deus corrige o filho que ama. E os nossos hábitos e atividade devem professar a nossa fé, para que aquilo que eu fale, aquilo que eu diga, seja um testemunho vivo da palavra de Deus. As pessoas que convivem comigo precisam conhecer a minha decisão, precisam conhecer a minha transformação. Se você está cansado de sofrer, vamos fazer um grande momento, porque muitos de nós estamos cansados dessa vida. Mas não desista. Se você se sente sozinho, se você se sente triste, abandonado, veja que em Apocalipse 3, versículo 20, diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Queridos amigos, internautas e Igreja do Tingui, Jesus está te chamando. Jesus precisa hoje de muitas tia Ana, capaz de se doar, capaz de amar o próximo como a si mesmo, de se preocupar com as preocupações deles. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele não deixava nenhuma pessoa necessitada sem que antes ela recebesse o que ela veio buscar. Hoje, o nosso trabalho é assumir o papel de Jesus. Aonde quer que estejamos, independente do que fizermos, nós temos que estar comprometidos com a vontade de Deus. Nós temos que ser capazes de influenciarmos pessoas para o bem. Temos que ser capazes de influenciar pessoas não só para este mundo, mas para uma nova terra sem pecado. E para que isso possa ser possível, nós precisamos tomar uma decisão hoje. Uma decisão de entregar a nossa vida do jeito que está. Despedaçada, talvez. Talvez você esteja pensando mas irmão, você não me conhece, você não sabe o que eu estou passando. Será possível? Deus te conhece. Deus te conhece. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, sem acepção de pessoas, sem preconceito, sem classe social. O primeiro passo, nós precisamos dar. Que hoje nós possamos dar esse primeiro passo. Passo não para o lado, não para trás, mas para a frente.
porque hoje nós estamos escolhendo o nosso destino, para onde nós queremos ir. Nós queremos ir para o céu. Então nós temos que, da agora em diante, dar prioridade para aquilo que nos capacita a estarmos, pela graça de Cristo, naquele dia, para que Ele possa nos levar para o céu. Que Deus possa nos usar poderosamente. Que a minha influência, primeiramente no meu lar, entre meus amigos, dentro da igreja, possa ser uma verdade. Que a hipocrisia fique para o mundo lá fora, mas você viva a realidade de uma vida transformada. Permita que Deus trabalhe com você, te molde, se transforme, porque o teu futuro não é aqui. O teu futuro é na Nova Jerusalém, onde nós não teremos mais dor nem sofrimento, onde que toda a lágrima, todo choro cessará. Não haverá mais noite, porque o Senhor estará ali, e a sua luz será dia e noite dia. Com esse pensamento, vamos dobrar os nossos joelhos e falarmos com nosso Deus. Querido Pai que estás nos céus, olha para mim, Senhor, neste momento, para cada pessoa conectada através do YouTube, Facebook, no momento em que estiver vendo essa live, que possamos entender, Senhor, a necessidade que temos de quebrar o nosso eu, de enterrar o nosso orgulho, de apagar a nossa vaidade e nos permitirmos sermos um diamante bruto nas tuas mãos, para que o Senhor possa nos lapidar, transformando, a fim de que possamos refletir a luz que recebemos dos céus. Que essa luz que vem direto da fonte da vida, que não existe como acabar, possa penetrar em nossas vidas e possa realmente fazer a diferença para o meu próximo, para aquele que mais necessita. Senhor, tem misericórdia de nós. Primeiramente, salva-nos, Senhor, e ajuda-nos a salvar outras pessoas. Te louvamos, Senhor, te agradecemos, e coloca este sonho em nosso coração, para que todos os dias façamos o propósito, renovar esse propósito de ser fiel a Ti, de dizer que somos filhos de Deus e que há um plano e há um propósito para a vida muito além do que este mundo pode oferecer. Te agradecemos, ó Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.